Olá, alunos do primeiro ano médio. Só por uma questão de situação e de localização, eu gostaria que vocês abrissem o livro de vocês na página 56 e vocês verão essa fotografia aí bem no meio da página 56. Por que eu estou trazendo essa fotografia? Isso é uma charge retratando o sistema de classe social. Classe social é uma classificação da sociedade por meio do seu poder econômico. Ou seja, a partir do que você tem, economicamente falando. Professor, por que o senhor está abrindo essa aula com essa questão? Porque se você se recordar da aula da semana passada, você vai ver que nós trabalhamos as teorias de classe e estratificação social. Professor, eu nem entendi o tema. São teorias, claro, quando eu falo teorias, são escritos que analisa a definição e a divisão da sociedade e como ela se dá. Nós vimos na aula passada que o capitalismo propõe mobilidade social e que o mesmo capitalismo fundamenta o que nós vamos chamar de exclusão social. E a partir da exclusão social se estabelece um sistema de classe que é vinculado ao poder econômico de cada um. O fato é que isso, de certa forma, ele não é satisfatório com relação a essa divisão de classe. Por quê, professor? Porque existem alguns pensadores que afirmam que essa divisão que vocês estão vendo no quadro não é o suficiente para que se possa se estabelecer uma divisão social efetivamente eficaz. Como assim, professor? Classe A, B, C, D e E. Certo, professor? O que é que isso significa? Que a classe A são os ricos que são detentores de todos os bens de produção. Eu estou falando indústria, fábrica, banco e outros, enfim. A classe B e C seriam a classe intermediária, são a classe média, a classe média alta e a classe média baixa. O fato é que ambos podem ir para a Disney, tanto a B como a C, e o D são aqueles que têm um trabalhozinho e têm o que comer em casa. Professor, e o E? Seriam os miseráveis que andam pedindo esmola, que não têm o que comer. É bem verdade que tem gente que pede esmola e não é o que aparenta dizer. Então, essa classificação que você está vendo aí, para muitos, ela não preenche a real divisão social promovida pelo sistema capitalista. E é o sistema capitalista que estabelece essa divisão? Sim, é o sistema capitalista que estabelece essa divisão. Então, por que é que nós estamos falando com tanta ênfase dessa divisão, pessoal? Porque é o que nós temos agora no momento, são essas divisões. E às vezes nós nem nos preocupamos a entender como se dá essa divisão. Então, dentro dessa perspectiva divisionária,
Aí eu vou para a página seguinte. E eu gostaria que você me acompanhasse na página 57 e não me abandonasse aí, pessoal. Vejam só. Eu vou tirar daqui. Vamos lá. Observe. Síntese das principais teorias de classe e estratificação social. Professor, o que é classe? Classes são divisões estabelecidas a partir do poder econômico, a partir da sua capacidade econômica. Professor, e estratificação social? Seriam camadas sociais que não se atrelaria somente ao econômico. Mas quem vem falar sobre essa questão de estratificação social, estratos sociais, não é Karl Marx, é Max Weber. Por quê, professor? Porque Karl Marx vai tratar a sociedade apenas fundamentada em duas divisões, que são os detentores dos meios de produção e o proletariado. Vamos lá, acompanhando. Para Karl Marx, as classes sociais são agrupamentos de indivíduos que estão em uma posição comum nas relações de produção. Quando ele fala relações de produção, quando ele fala essa questão de relações de produção, ele leva em consideração todo o processo produtivo, onde uns são proprietários dos meios materiais de produção e outros detêm apenas sua força do trabalho. O que eu falei na aula passada. Os caras detêm todo o recurso capaz de produzir determinado produto e o proletariado tem apenas a sua força de trabalho. E não tendo nada, vende a única coisa que lhe resta, que é a sua capacidade de trabalhar, para os detentores desses meios de produção. São duas as principais classes sociais modernas. Para Karl Marx, os capitalistas, donos dos meios materiais de produção, e o proletariado. Então, se eu perguntar na prova quais são as duas classes sociais para Karl Marx, você vai dizer, são os capitalistas e os proletariados. As classes sociais são antagônicas e complementares. Uma não existe sem a outra. Ela se relaciona a uma estrutura de classe. Ou seja, é necessário que existam essas duas classes para o sistema funcionar. Se não houver essas classes, o sistema capitalista não funcionaria. Essa é uma concepção marxista. Para Max Weber, a coisa é diferente. É diferente porque para ele a sociedade é dividida em estratos ou camadas. Não existe divisão A e divisão B ou C. Para ele existem camadas que se sobrepõem uma às outras. A divisão do estrato se origina nas diferenças sociais baseadas no poder, na riqueza e no status. O termo classe se refere apenas à esfera econômica. Ele critica Karl Marx quando se refere à sociedade apenas como divisão de classe. Na verdade, ele utiliza outros critérios para classificar a sociedade e chama de estratos ou camada. E essas divisões estão fundamentadas no que ele vai lograr com base no poder, na riqueza e no status, ok? O lugar ocupado pelos indivíduos na sociedade tem a ver com sua posição econômica, mas não é apenas o controle do meio de produção que define as classes. Ou seja, ele reconhece que tem muito a ver o lugar ao qual o indivíduo está inserido. Contudo, não se refere principalmente à questão econômica. Status é uma dimensão subjetiva separada da classe. A situação do status depende de um conjunto de aspectos positivamente avaliados em uma sociedade, como influência, prestígio ou valor, atribuídos a quem ocupa, determinando a posição social. Ele explica que o status, na verdade, interfere diretamente na sua colocação, porque você pode ser rico
não ter a acessibilidade que um rico normalmente deveria ter, simplesmente por uma questão de status, de amizade, capacidade de se relacionar. Então, dentro dessa perspectiva, pessoal, eu falo sobre Eric Olin Wright, outro sociólogo. Diz o seguinte: abordagem que combina os aspectos da proposta de Max Weber e de Karl Marx. Para ele, a classe capitalista controla os investimentos, o capital e os meios físicos de produção, além de ter poder sobre a mão de obra. Os trabalhadores não detêm controle sobre os meios de produção, terra, subsolo, insumos, água, equipamento e instalação. Terceiro ponto, os responsáveis pelo trabalho administrativo, os chamados trabalhadores de colarinho branco, são gerentes de trabalho e têm uma posição contraditória. Ora defende os interesses do patrão, ora dos empregados. Ou seja, esse sociólogo, ele de certa forma quer unir as duas teorias relacionadas a Karl Marx e a Max Weber em uma só e tenta ajustar sobre todos os aspectos. Mas o cara que eu chamo a atenção é Pierre Bourdieu. Você tem aí no seu livro, certamente, e vai prestar atenção. Para ele, os grupos de classes são identificados pelos níveis de acesso a bens materiais e simbólicos, ou seja, não materiais como bens à cultura, e a ênfase da teoria da distinção da classe está no consumo típico de uma sociedade de massa. O que é que Bourdieu está tentando dizer? É que os grupos de classe são identificados pelo nível de acesso à tecnologia, à cultura e não só a dinheiro. Porque você pode ser um cara rico que não tem acesso a esse tipo de coisa, portanto você não pertencerá a uma determinada classe. Não é o fato de você ter dinheiro que você vai ser inserido em uma determinada classificação. A distinção social e a diferenciação que existe entre o indivíduo e os grupos não se baseia apenas em fatores econômicos ou ocupacionais. Foi o que eu acabei de dizer. Então, no terceiro ponto de Pierre Bourdieu, ele diz que os grupos de classe agregam ao capital econômico material um legado relativo ao conhecimento e à cultura. Iniciação à ciência, à arte e literatura buscam prestígio e ascensão social, desenvolve gostos culturais e atividades de lazer, definindo padrões de consumo e estilo de vida próprio, os quais são legitimados como os mais adequados e reproduzidos na sociedade. Ou seja, Pierre Bourdieu diz que é determinante que o indivíduo, para que seja colocado em uma determinada classe, ele tem acesso a outros materiais que não somente o dinheiro, e de certa forma serve de espelho na formação de cultura de massa. Ou seja, Bourdieu é incisivo nessa questão, ok? Então, a partir dessa premissa, pessoal, eu encerro a aula de hoje. E espero que você tenha gostado e entendido, porque se você não tiver entendido, você pode tirar dúvida comigo. E é isso, pessoal. A grosso modo é mais ou menos isso aí. E eu encerro a aula de hoje. Deixe seu like e até a próxima aula. E se inscreva no canal.